O envelope amassado parecia mais pesado do que realmente era nas mãos de Mariana, como se carregasse dentro dele todas as esperanças que ela tinha guardado por anos. A manhã nublada em Belo Horizonte deixava o ar úmido, e Mariana segurava a blusa surrada para se proteger do vento frio que cortava a rua estreita. Ela caminhava devagar, repetindo em silêncio as palavras da carta que tinha escrito à luz de uma lâmpada fraca. Era uma carta simples, pedindo emprego, pedindo uma oportunidade, pedindo apenas para ser vista por alguém. Ela só não imaginava que aquele papel improvável mudaria sua vida de uma forma que nunca teria coragem de sonhar. O pequeno quarto onde morava ficava dentro de uma pensão antiga, com paredes descascadas e cheiro constante de café requentado. Mariana dividia o espaço com poucas coisas: uma cama estreita, um fogão de 2 bocas e uma mesa torta onde escreveu a carta durante a madrugada. As contas atrasadas se acumulavam como fantasmas no canto da estante, insistindo em lembrar que ela estava chegando ao limite. Mesmo assim, ajeitou o cabelo castanho num rabo de cavalo simples e vestiu a única calça jeans que ainda não tinha rasgos grandes. Ela depositou na carta tudo o que tinha: sinceridade, esforço e um pedido humilde de alguém que só queria uma chance. O lugar onde pretendia entregar a carta era uma padaria de bairro, conhecida por dar empregos para pessoas sem muita experiência. Mariana já tinha passado ali algumas vezes, sempre admirando o movimento quente e acolhedor do balcão. Sentia que, se conseguisse trabalhar ali, talvez finalmente conseguisse estabilizar a própria vida. Talvez pudesse até comprar um botijão de gás sem depender de favores. Enquanto caminhava em direção à padaria, tentava ignorar o tremor nas mãos que seguravam o envelope. Era como entregar não só uma carta, mas um pedaço de si mesma. Quando entrou na rua da padaria, percebeu um homem parado na calçada, aparentemente lendo algo em um cartaz colado no poste. Ele vestia camisa social clara, calça escura e tinha expressão serena, um contraste forte com a correria daquele ponto da cidade. Mariana não deu muita atenção e continuou seguindo, focada na própria missão. O coração batia rápido, como se cada passo fosse mais largo do que realmente era. Era difícil manter a calma quando tudo dependia de um simples sim. Por um segundo, pensou em desistir e voltar para casa, mas continuou. Ao chegar na porta da padaria, percebeu que a fila estava grande e que o gerente conversava com clientes atrás do balcão. Mariana congelou, sentindo o peso do envelope mais uma vez. Ela respirou fundo, tentando afastar o medo de ser rejeitada na frente de tantas pessoas. Mordeu o lábio inferior e apertou a carta entre os dedos, tomando coragem para entrar. Mas, antes que pudesse dar o passo, o homem que estava no poste apareceu ao lado dela sem que ela percebesse. Ele perguntou educadamente se ela estava bem, percebendo seu nervosismo. Mariana respondeu com um sorriso sem graça, dizendo que só precisava entregar uma carta pedindo emprego. O homem olhou para o envelope com sincera atenção, como se já estivesse interessado antes mesmo de ouvir o conteúdo. Perguntou se podia ver a carta, não por desconfiança, mas como quem tenta ajudar alguém prestes a desabar. Mariana hesitou por alguns segundos, mas acabou estendendo o envelope para ele. Ela não sabia explicar porquê, mas havia algo confortável no olhar tranquilo dele. O homem abriu o envelope com cuidado e começou a ler em silêncio, linha por linha. Enquanto isso, Mariana apertava as mãos nervosamente, pensando se tinha cometido algum erro de ortografia ou se tinha sido emocionada demais no texto. Ela tentava controlar a respiração, mas parecia impossível naquele momento. Algumas pessoas passaram ao lado deles, mas era como se o mundo estivesse quieto só para aquela leitura. Cada segundo parecia um minuto eterno. E então o homem levantou os olhos de novo. Ele disse que a carta era simples, direta e extremamente honesta, algo raro de se ver atualmente. Com um sorriso leve, perguntou se ela realmente estava disposta a trabalhar duro caso conseguisse alguma oportunidade melhor do que imaginava. Mariana respondeu imediatamente que sim, que trabalharia o quanto fosse preciso, que só precisava de alguém que acreditasse nela. Sua voz saiu trêmula, mas firme. Algo no olhar do homem mudou naquele instante, como se tivesse encontrado exatamente o que procurava. Mariana não entendeu o porquê. Ao invés de devolver o envelope, ele a convidou para caminhar alguns metros até um café discreto na esquina, dizendo que queria conversar com ela com mais calma. Mariana ficou surpresa, desconfiada por um segundo, mas havia algo na postura dele que transmitia respeito. Ela aceitou, mantendo a carta junto ao peito enquanto caminhavam lado a lado. A cada passo,
sentia que algo fora do comum estava acontecendo, algo que escapava completamente da rotina dela. Era como se o destino tivesse escolhido interferir naquele dia comum. Sentaram num canto silencioso do café, e o homem pediu 2 cafés simples antes de finalmente se apresentar. Seu nome era Lucas, e ele explicou que trabalhava na área administrativa de uma empresa de médio porte ali mesmo em Belo Horizonte. Disse que não era dono da empresa, mas tinha certa influência na escolha de funcionários para novos projetos internos. Mariana ouviu tudo com o coração acelerado, tentando entender o que aquilo tinha a ver com sua carta. Mas Lucas parecia ter uma resposta para cada dúvida que surgia nos olhos dela. Ele contou que estava justamente procurando alguém com perfil parecido ao que ela descrevia na carta. Alguém disposto, responsável, humilde e com vontade real de trabalhar. Disse que não precisava de experiência, só de coragem e compromisso. Mariana ficou sem palavras por alguns instantes, sentindo uma onda quente subir pelo peito. Ela tinha saído de casa esperando entregar uma carta numa padaria. Agora estava sentada diante de alguém que podia mudar completamente sua vida. A possibilidade era tão grande que parecia inalcançável demais para ser verdade. Lucas então fechou o envelope e colocou sobre a mesa com uma delicadeza quase simbólica. Ele afirmou que, se ela quisesse, poderia participar de uma entrevista interna já no próximo dia útil, com chances reais de contratação. Mariana arregalou os olhos, quase derrubando o café. Perguntou se aquilo era verdade mesmo ou alguma espécie de engano. O homem riu de leve, garantindo que não estava brincando. Explicou que tinha visto algo raro nela: autenticidade. Mariana sentiu os olhos marejarem sem conseguir evitar. Com a voz embargada, ela agradeceu repetidas vezes, ainda sem acreditar no que estava ouvindo. A oportunidade parecia maior do que ela era capaz de pedir. Era como se a vida tivesse escolhido entregar um presente escondido dentro de um envelope amassado. Lucas apenas assentiu com a cabeça, dizendo que às vezes as melhores portas se abrem para quem não desiste, mesmo quando tudo está difícil. Mariana fechou os olhos por um momento, tentando absorver aquilo. O mundo parecia mais leve do que algumas horas antes. Quando se levantaram para ir embora, Lucas entregou um cartão com o endereço e horário da entrevista. Ele disse que confiava nela e que esperava vê-la lá. Mariana segurou o cartão como se fosse um tesouro, sentindo um misto de ansiedade e felicidade. O vento frio já não parecia tão incômodo quando saíram do café. E enquanto caminhava de volta pela rua estreita, ela percebeu que aquele dia não era comum, era o início de algo maior. Algo que ela jamais teria coragem de escrever nem na melhor carta do mundo. E se você quer saber o que essa oportunidade vai trazer para a vida da Mariana, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está falando, porque essa história está só começando. O cartão entregue por Lucas parecia brilhar na mão de Mariana, mesmo sendo apenas um pedacinho comum de papel com nome e endereço. Ela o segurava com tanto cuidado que parecia temer que pudesse desaparecer caso piscasse forte demais. Caminhando de volta para a pensão, sentia o coração tão acelerado que mal percebia o frio cortando as ruas de Belo Horizonte. Cada passo dava a estranha sensação de que estava entrando num caminho completamente diferente do que imaginava horas antes. A carta que ela escreveu chorando de madrugada agora tinha se tornado uma porta aberta para algo maior. Quando chegou à pensão, empurrou a porta rangendo baixo e entrou com cuidado para não acordar os outros moradores. O cheiro de café velho ainda estava no ar, misturado ao aroma de pão amanhecido que vinha da cozinha comunitária. Mariana largou a bolsa na cadeira torta e ficou parada alguns segundos encarando o cartão nas mãos, tentando organizar os pensamentos. Era difícil acreditar que alguém como Lucas realmente tivesse visto valor nela, alguém que lutava para pagar até as contas de luz atrasadas. Ainda assim, a esperança brilhava forte demais para ser ignorada. Ela se aproximou da mesa onde tinha escrito a carta no dia anterior e apoiou o cartão ali, quase como um troféu recém-conquistado. Sentou-se devagar, respirando fundo para acalmar o turbilhão de emoções que corria pelo peito. Pensou em como seria a entrevista, em como deveria se vestir, no que deveria dizer, no medo de não ser suficiente. Mas também pensou na chance rara que estava recebendo, uma chance que nunca ousou pedir em voz alta. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia alguém disposto a acreditar nela. Mariana se levantou e foi até o pequeno espelho rachado pendurado na parede, observando o próprio reflexo com olhos atentos. O cabelo castanho preso no rabo de cavalo parecia cansado,
mas havia algo novo em seu rosto, uma determinação que não existia no dia anterior. Ela passou a mão no rosto para enxugar uma lágrima que surgiu sem permissão, emocionada demais com a possibilidade de mudança. Pensou em comprar uma camiseta simples e arrumada para a entrevista, mesmo que tivesse que economizar em alguma refeição. Queria mostrar o melhor de si, mesmo com tão pouco. Deitou-se na cama estreita tentando descansar, mas a ansiedade não deixava seus pensamentos em silêncio. Cada lembrança da conversa com Lucas se repetia na mente como se fosse uma cena importante de um filme. As palavras dele sobre autenticidade pareciam ecoar dentro dela, como se encaixassem exatamente no que sempre quis ser. Mariana fechou os olhos imaginando como seria entrar naquela empresa, sentar numa mesa de trabalho, sentir que finalmente fazia parte de algo. O sono veio devagar, suave, carregado de expectativa. Acordou ainda cedinho e foi diretamente até o armário pequeno, selecionando as roupas que poderia usar para a entrevista. A calça jeans ainda servia bem, apesar do desgaste, e ela separou sua blusa mais arrumada, mesmo não sendo nova. Tentou passar o pano para desamassar a manga, fazendo o possível para deixá-la apresentável. Olhou novamente no espelho e respirou fundo, lembrando-se das palavras de Lucas sobre coragem. Em silêncio, prometeu a si mesma que faria o melhor que pudesse, independente do resultado. Antes de sair, colocou a carta de volta dentro do envelope e guardou dentro da bolsa, como símbolo de tudo que a trouxe até aquele momento. A caminhada até o ponto de ônibus parecia mais leve do que de costume, mesmo com o peso do nervosismo em seu peito. O vento frio batia no rosto, mas ela seguia firme, como se tivesse encontrado uma nova direção. O ônibus chegou lotado, mas ela entrou mesmo assim, segurando firme a bolsa contra o peito. Cada salto do veículo parecia empurrá-la mais próximo de um novo capítulo da própria vida. Quando desceu perto do endereço indicado, observou o prédio moderno com janelas amplas e fachada brilhante. Aquele tipo de lugar sempre a intimidou, como se fosse reservado apenas para pessoas que tiveram oportunidades melhores. Mas, dessa vez, ela respirou fundo e se lembrou de que não estava ali por acaso. Lucas tinha visto algo nela, algo que ela mesma às vezes esquecia que possuía. Subiu os degraus devagar, sentindo o coração acelerar enquanto empurrava a porta de vidro. Dentro do prédio, o ambiente era silencioso e organizado, com pessoas andando de um lado para o outro com pastas e arquivos. Mariana se aproximou da recepção, tentando parecer confiante mesmo com a voz prestes a falhar. Entregou o cartão para a recepcionista e disse que tinha uma entrevista agendada. A moça sorriu e pediu para ela aguardar alguns minutos, indicando uma sala confortável. Mariana agradeceu e se sentou, tentando manter as mãos quietas no colo. Enquanto esperava, tentou observar discretamente as pessoas ao redor, imaginando como seria trabalhar ali todos os dias. As roupas elegantes, as conversas formais, o som distante de telefones tocando, tudo parecia tão distante da realidade dela. Mas, ao mesmo tempo, era exatamente o tipo de vida que sempre desejou viver um dia. Sentia que estava no limite entre o medo e a coragem, frágil e forte ao mesmo tempo. E isso a impulsionava a seguir em frente. A porta abriu e uma mulher de postura firme chamou seu nome. Mariana se levantou rápido demais, quase tropeçando no próprio pé, mas conseguiu se recompor. Acompanhou a mulher até uma sala equipada com mesa simples, 2 cadeiras e uma janela iluminada. Sentou-se nervosa, esperando pela primeira pergunta, sentindo o coração batendo no ritmo de sua ansiedade. A mulher sorriu de forma profissional e começou a entrevista com perguntas simples sobre sua vida. Mariana respondeu honestamente, sem tentar parecer mais do que era. Conforme a conversa avançava, Mariana foi se acalmando, percebendo que não precisava fingir perfeição. A entrevistadora parecia realmente ouvir, interessada em cada detalhe do que ela dizia. Perguntou sobre seus sonhos, suas dificuldades e o que esperava alcançar. Mariana respondeu com sinceridade, mesmo quando as palavras tremiam levemente. A verdade era tudo o que tinha, e, pela primeira vez, isso parecia ser o suficiente. Quando a entrevista terminou, Mariana agradeceu pela oportunidade com um sorriso emocionado. A mulher disse que os resultados seriam enviados em breve, mas seu olhar tinha algo difícil de decifrar. Mariana se levantou com cuidado e saiu da sala sentindo o peito cheio de esperança. O corredor parecia mais iluminado do que antes, como se refletisse a mudança que estava acontecendo dentro dela. Ao deixar o prédio,
Ela se permitiu sorrir sozinha. Caminhou pela rua movimentada com passos leves, sentindo uma energia nova correr pelo corpo. Era como se estivesse carregando uma chama interna que não existia no dia anterior. Pegou o ônibus de volta pensando em como contaria tudo para a dona da pensão, que sempre torcia por ela. E, quando finalmente chegou ao quarto simples, se permitiu respirar fundo. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana acreditava que algo realmente bom estava por vir. Ela se sentou na cama e deixou o envelope da carta ao lado, como memória física de onde tudo começou. A vida não tinha sido gentil com ela por muito tempo, mas agora parecia lhe dar uma chance. E, enquanto olhava pela janela do quarto, percebeu que o futuro já não parecia tão distante. Era imprevisível, incerto e assustador, mas também lindo, possível e cheio de novas portas. E todas elas começaram a se abrir no momento em que ela decidiu entregar uma simples carta. Mariana acordou antes do sol nascer, com o coração batendo tão forte que parecia querer pular para fora do peito. A entrevista seria naquela manhã, e cada minuto desde que abriu os olhos parecia carregado de expectativa. Ela levantou devagar, tentando não fazer barulho na pensão silenciosa, e ficou parada alguns instantes encarando o próprio reflexo no espelho pequeno e rachado. Seu rabo de cavalo estava desalinhado, a blusa simples parecia ainda mais gasta do que na noite anterior. Mas havia um brilho diferente nos olhos dela, como se tivesse finalmente encontrado um fio de esperança para segurar. Depois de lavar o rosto com a água fria da torneira, ela se sentou na ponta da cama para respirar fundo. O cartão entregue por Lucas estava sobre a mesa torta, e Mariana o pegou como se fosse um objeto sagrado. Aquele pequeno pedaço de papel carregava a chance que ela esperava desde que chegou a Belo Horizonte. O cheiro de café requentado vindo da cozinha coletiva fez lembrar que não podia sair de barriga vazia. Preparou uma xícara simples, segurando firme com as duas mãos para controlar o tremor. Cada gole parecia aquecer um pouco mais sua coragem. Quando saiu da pensão, o ar da manhã estava gelado e úmido, carregando o som distante dos ônibus passando na avenida principal. Mariana apertou a blusa surrada contra o peito e começou a caminhar rápido, temendo se atrasar mesmo estando adiantada. Cada passo era acompanhado de pensamentos que brigavam dentro dela. E se ele desistir? E se for uma brincadeira? E se eu não for boa o suficiente? Ela respirou fundo várias vezes para tentar silenciar os medos. No fundo, sabia que não podia deixar a dúvida vencer no único dia que realmente importava. O prédio da empresa era maior do que ela imaginava, com fachada de vidro e pessoas bem vestidas entrando e saindo com pressa. Mariana sentiu as pernas fraquejarem quando parou diante da porta automática, achando que não pertencia àquele lugar. O reflexo dela no vidro parecia pequeno, deslocado, inseguro, mas, ao mesmo tempo, carregava uma determinação que ninguém podia ver. Apertou o cartão na mão até amassar um pouco as bordas e repetiu mentalmente que tinha chegado até ali por mérito. Se Lucas acreditou nela, então ela precisava acreditar também. Assim que entrou no saguão, foi recebida pelo cheiro de café fresco e o som das impressoras ao fundo. A recepcionista sorriu de maneira educada e perguntou se podia ajudar. A voz de Mariana quase falhou quando disse que estava ali para entrevista interna, segurando o cartão com os dedos trêmulos. A mulher digitou algo no computador e pediu que Mariana aguardasse num dos bancos próximos, onde várias pessoas pareciam ocupadas demais para notar sua presença. Ela sentou com as mãos apoiadas nos joelhos, tentando controlar a ansiedade que apertava o peito. Os minutos pareciam horas até que Lucas apareceu pelo corredor, vestindo a mesma camisa social clara, mas agora com uma expressão mais séria. Quando viu Mariana, abriu um sorriso leve e caminhou até ela com tranquilidade. Perguntou se ela estava bem e se tinha conseguido chegar sem problemas, o que a deixou menos nervosa. Ele parecia realmente feliz por ela ter aparecido. Esse detalhe, tão simples, acalmou algo dentro dela. Lucas então pediu que o acompanhasse até uma sala de reuniões no segundo andar. A sala era pequena, iluminada pela luz suave que entrava pelas janelas altas. Havia uma mesa de madeira clara no centro e duas cadeiras posicionadas frente a frente. Lucas pediu para que ela se sentasse enquanto pegava alguns papéis sobre a mesa. Mariana observava tudo com atenção, tentando memorizar cada detalhe, como se aquilo pudesse ajudá-la de alguma forma. Ele então explicou que a entrevista seria rápida e que não precisava que ela fingisse ser algo que não era. Queria apenas ouvir sobre sua vida,
suas experiências e seus motivos para buscar aquela oportunidade. A sinceridade dele deixou Mariana ainda mais nervosa, mas também mais confortável. Ela começou contando sobre a pensão, sobre seus antigos trabalhos como diarista e sobre como sempre tentou se virar com o pouco que tinha. Contou que veio sozinha para a cidade, com apenas uma mala e o sonho de encontrar estabilidade. À medida que falava, sentia a voz tremer menos e a confiança crescer. Lucas ouvia tudo com atenção verdadeira, sem interromper, sem apressar, sem julgamento. Era como se cada palavra dela encontrasse um lugar seguro na sala. Quando terminou de falar, Lucas respirou fundo e abriu um sorriso que misturava empatia com decisão. Ele disse que não procurava alguém com diplomas ou currículos perfeitos, mas alguém exatamente como ela, resiliente, dedicada e capaz de enfrentar dificuldades sem perder a honestidade. Mariana sentiu uma onda quente subir pelo peito, como se estivesse finalmente sendo vista depois de anos vivendo na sombra. Ela não sabia se sorria, se chorava ou se agradecia. Apenas manteve os olhos fixos nos dele, esperando pelo que viria. Lucas então explicou os detalhes do cargo disponível, um trabalho administrativo simples, mas fixo, com horário estável e salário melhor do que qualquer coisa que Mariana já tinha recebido. Ela quase deixou escapar um soluço ao ouvir a palavra estável. Aquilo soava como luxo, como sonho, como algo que só acontecia com outras pessoas. Quando ele perguntou se ela teria interesse em começar o quanto antes, Mariana abriu um sorriso tímido, mas enorme por dentro. Respondeu que sim, que estava pronta para trabalhar e para aprender tudo o que fosse necessário. A entrevista continuou por mais alguns minutos, com Lucas explicando o ambiente da empresa, o treinamento inicial e as responsabilidades básicas. Mariana anotava mentalmente cada informação, como se fossem tesouros preciosos. Quando ele finalmente disse que ia encaminhar o processo para aprovação final, o coração dela deu um salto. Significava que a decisão já estava praticamente tomada, e isso parecia irreal demais. Mariana segurou o próprio pulso para se lembrar de que estava ali, vivendo aquilo. Era real. Era de verdade. Ao sair da sala, Lucas caminhou ao lado dela pelo corredor e disse que enviaria uma mensagem no fim do dia para informar o andamento. Mariana agradeceu tantas vezes que perdeu a conta. A sensação de estar viva, de ser importante, de ter uma chance, era tão forte que parecia iluminar tudo ao redor. Quando ela finalmente passou pela porta automática e voltou para a rua fria, o vento não parecia mais hostil. Era como se a cidade inteira estivesse sorrindo para ela naquele instante. O caminho de volta para a pensão foi leve, silencioso e cheio de pensamentos que se misturavam. Mariana imaginava como seria ter um salário fixo, poder pagar as contas no início do mês, comprar comida sem fazer contas desesperadas. Imaginava até comprar uma blusa nova para usar nos primeiros dias de trabalho. Cada passo era um sonho pequeno, mas gigantesco para quem sempre viveu com tão pouco. Ela abraçou o próprio corpo, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Quando chegou ao seu quarto, fechou a porta silenciosamente e se permitiu encostar as costas na parede descascada. Respirou fundo, deixou o envelope amassado cair sobre a mesa e, pela primeira vez em muito tempo, deixou um sorriso sincero escapar. Era como se tivesse aberto uma nova porta para dentro da própria vida. E embora não soubesse o que aconteceria nas próximas horas, no fundo sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Se você quer descobrir o que Mariana vai receber no fim desse dia, e porque isso vai mudar completamente sua jornada, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está falando, porque essa história está longe de acabar. Mariana passou o resto da manhã tentando ocupar a mente, mas era impossível não olhar para o celular a cada poucos minutos. A mensagem de Lucas ainda não havia chegado, e a expectativa crescia dentro dela como uma tempestade silenciosa. Sentou na cama estreita, balançando o pé nervosamente enquanto encarava a pequena janela que dava para o corredor da pensão. O barulho distante de conversas misturava-se ao som do seu próprio coração acelerado. Era difícil acreditar que, em poucas horas, sua vida poderia mudar de forma definitiva. Ela decidiu levantar para limpar o quarto, tentando encontrar alguma paz no movimento repetitivo de dobrar roupas e organizar o que tinha. A mesa torta continuava no mesmo lugar, carregando o envelope amassado que tinha iniciado toda aquela jornada improvável. Mariana passou os dedos sobre a superfície desgastada do papel, lembrando de cada palavra escrita com tanto cuidado. Aquela carta parecia agora um símbolo,
Uma prova de que a coragem pode nascer até nos momentos mais desesperadores. Respirou fundo e voltou a caminhar pelo espaço apertado. O tempo passava devagar, como se estivesse brincando com a paciência dela. Mariana abriu a torneira da pia para lavar o rosto, deixando a água fria escorrer pelas mãos antes de tocar a pele. O choque térmico a fez despertar um pouco da ansiedade, mas não por muito tempo. Ela se encarou no espelho rachado, notando novamente o brilho nos olhos que não existia há semanas. Era como se uma chama pequena tivesse sido reacendida dentro dela, iluminando medos que antes eram sombras gigantes. Esse brilho era novo, e ela não queria perdê-lo. Decidiu sair para caminhar pelas ruas próximas, tentando espairecer enquanto o celular permanecia agarrado na mão. Belo Horizonte parecia pulsar com ainda mais vida naquela tarde, com o movimento das pessoas indo e vindo em ritmos diferentes. Mariana observava cada detalhe, como se estivesse enxergando a cidade pela primeira vez com um novo olhar. A brisa leve misturava cheiros de comida, gasolina e padaria fresca, criando uma combinação estranhamente acolhedora. Essa rua, que tantas vezes parecia opressora, agora parecia cheia de possibilidades. Ela encontrou um banco vazio perto de uma praça pequena e se sentou ali, observando crianças brincando no parquinho. Sentia uma nostalgia leve, lembrando de quando sonhava em ter uma vida estável, simples e feliz. Era difícil imaginar que pudesse estar tão perto disso agora. Seus pensamentos foram interrompidos por uma notificação no celular que fez seu coração saltar. Ela desbloqueou a tela com mãos trêmulas, mas era apenas uma mensagem promocional. O alívio e a decepção se misturaram de um jeito confuso. Depois de alguns minutos, decidiu voltar para a pensão. O caminho de volta parecia mais longo, como se cada passo carregasse um peso diferente. Quando finalmente entrou no quarto, fechou a porta devagar e encostou-se nela, respirando fundo. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som distante de uma televisão no outro lado do corredor. Mariana se sentou na cama, abraçou os joelhos e apoiou o queixo nas mãos. Era estranho como o tempo podia ser tão cruel quando se esperava algo importante. Então, quando menos esperava, o celular vibrou com uma intensidade diferente, quase como se anunciasse algo importante. Mariana o pegou num impulso, sentindo os dedos ficarem gelados enquanto desbloqueava a tela. Era uma mensagem de Lucas. Seu coração disparou como se tivesse levado um susto enorme. Respirou fundo antes de abrir o conteúdo, tentando preparar a mente para qualquer resposta que viesse. Por alguns segundos, ficou apenas encarando a notificação sem coragem de tocar. Quando finalmente abriu a mensagem, os olhos dela correram pelas palavras rapidamente, como se temessem que o texto fosse desaparecer. Lucas dizia que a entrevista havia sido excelente e que a equipe tinha ficado impressionada com a sinceridade e determinação dela. Ele afirmava que gostariam de oferecer a vaga de forma oficial e que ela deveria retornar no dia seguinte para assinar documentos. Mariana levou a mão à boca para conter o soluço de emoção que subiu com força. Era real. Tinha dado certo. As lágrimas começaram a escorrer sem aviso, caindo sobre o celular que ela apertava contra o peito. Mariana se levantou da cama e deu alguns passos pelo quarto, como se precisasse se certificar de que estava realmente acordada. Cada detalhe parecia mais claro, mais vivo, mais nítido do que antes. A sensação era de finalmente respirar após anos presa debaixo d'água. Ela deixou escapar um riso embargado, misturado com choro, abraçando o próprio corpo com força. O quarto simples parecia outro lugar naquele instante. As paredes descascadas não pareciam tão feias, a mesa torta não parecia tão inútil, a luz fraca não parecia tão triste. Tudo ao redor parecia testemunhar aquele momento histórico na vida dela. Mariana caminhou até a janela e abriu as cortinas, deixando a luz entrar com força. A cidade parecia mais bonita, mais viva, mais acolhedora. Era como se o mundo inteiro estivesse celebrando junto dela. Ela respirou fundo e se aproximou da mesa onde o envelope amassado ainda repousava. Pegou o papel e o segurou entre os dedos, lembrando de cada coisa que desejou quando escreveu. Era impressionante como um gesto tão simples podendo mudar tanto. O envelope parecia agora um relicário, uma lembrança física da coragem que ela teve naquele dia. Mariana sorriu de novo, sentindo um calor suave tomar conta do peito. A vida, pela primeira vez em muito tempo, parecia boa. Sentou-se novamente na cama e respondeu a mensagem de Lucas com cuidado,
agradecendo pela oportunidade e confirmando que estaria lá no dia seguinte. Suas mãos ainda tremiam, mas pela primeira vez eram tremores de alegria. Depois de enviar, deixou o celular ao lado e respirou fundo várias vezes, tentando organizar o turbilhão de emoções dentro dela. Era difícil acreditar que tudo aquilo estava acontecendo com ela. Difícil, mas maravilhoso. Quando o sol começou a se pôr, iluminando o quarto com tons alaranjados, Mariana se sentiu tomada por uma sensação de paz profunda. Era como se o dia inteiro tivesse sido construído para esse momento final de alívio. Ela se deitou na cama, com os olhos fixos no teto, e permitiu que o corpo inteiro relaxasse. Pela primeira vez em meses, talvez anos, adormeceu com um sorriso no rosto e o coração leve, pronto para o que viria a seguir. Se você quer saber o que vai acontecer quando Mariana voltar à empresa no dia seguinte, e por que essa oportunidade vai se transformar em algo muito maior do que ela imagina, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está falando, porque essa história está longe de acabar. Mariana acordou com o coração acelerado antes mesmo de abrir os olhos, como se o corpo soubesse que aquele seria um dos dias mais importantes da sua vida. O quarto ainda estava escuro, iluminado apenas por uma fresta de luz que entrava pela janela mal vedada. Por alguns segundos, ela ficou deitada, ouvindo o som distante dos primeiros ônibus passando na avenida. Quando finalmente abriu os olhos, sentiu a mistura perfeita de ansiedade e esperança vibrando dentro do peito. Era o dia de assinar sua contratação. Ela se levantou devagar, respirando fundo enquanto tentava organizar os pensamentos que vinham em ondas caóticas. A água fria da pia ajudou a despertar, embora o choque térmico tivesse feito seus ombros tremerem. Encostou as mãos na pia enferrujada e encarou seu reflexo no espelho rachado. Havia olheiras leves, mas também um brilho firme que não estava ali antes. A sensação de mudança parecia tão real que quase dava para tocá-la. Mariana ajeitou o rabo de cavalo e sorriu discretamente. A escolha da roupa foi um ritual silencioso, quase sagrado. Ela pegou sua blusa mais bem conservada, mesmo ainda sendo simples, e alisou o tecido com carinho. Vestiu a calça jeans que sobrevivera ao tempo e ao desgaste, e colocou o único par de sapatos que tinha, ainda levemente arranhados nas pontas. Quando se olhou novamente no espelho, viu alguém diferente. Não porque estava mais arrumada, mas porque carregava um olhar de quem finalmente tinha um lugar para ir. Um lugar onde seria esperada. Saiu da pensão com passos firmes e o envelope amassado dentro da bolsa, como se fosse um amuleto que ela precisava carregar. O ar frio da manhã bateu no rosto dela, misturando-se ao cheiro de pão fresco vindo das padarias que começavam a abrir. Ela caminhava pela rua estreita sentindo uma leveza estranha, como se estivesse flutuando alguns centímetros acima do chão. Cada esquina parecia familiar e nova ao mesmo tempo. Cada pessoa que passava parecia mais viva do que nos dias anteriores. Quando chegou próxima ao prédio da empresa, seus passos desaceleraram automaticamente. A fachada de vidro refletia o sol que começava a nascer, criando uma luz dourada que deixava tudo mais bonito do que no dia da entrevista. Mariana parou por um instante diante da porta automática, respirando fundo enquanto tentava controlar o nervosismo. Sabia que precisava entrar com confiança, mas o coração insistia em bater rápido demais. Apertou o cartão de Lucas na mão e repetiu mentalmente que havia sido escolhida por mérito. Assim que entrou no saguão, foi recebida pela recepcionista que já a reconheceu, sorrindo de forma acolhedora. Mariana devolveu o sorriso e disse que estava ali para completar a contratação. A recepcionista pediu que ela aguardasse na mesma área onde havia aguardado antes. Mariana se sentou, observando as pessoas indo e vindo com pastas, crachás e conversas rápidas. Era um mundo completamente diferente do seu, mas que agora se abria diante dela como uma porta luminosa. Sentiu o coração acelerar mais uma vez. Poucos minutos depois, Lucas apareceu pelo corredor com a mesma postura tranquila de sempre, mas havia um brilho orgulhoso em seu olhar. Ele cumprimentou Mariana com gentileza, perguntando se ela tinha dormido bem e se estava pronta para oficializar tudo. Mariana respondeu com um aceno firme, embora a voz estivesse presa na garganta. Lucas pediu que ela o acompanhasse até o setor administrativo, onde os documentos já estavam preparados. O simples fato de caminhar ao lado dele a fez sentir que algo maior estava sendo construído ali. A sala onde entraram tinha cheiro de papel novo e café recente, com uma mesa repleta de pastas coloridas e canetas organizadas. Uma mulher simpática, com óculos de armação fina,
Apresentou-se como responsável pelo processo de contratação. Ela explicou cada documento com paciência, lendo os termos e garantindo que Mariana entendesse tudo. Mariana assinava cada página com dedos trêmulos, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Era como se o futuro estivesse sendo escrito ali, linha por linha, assinatura por assinatura. Quando terminou de assinar o último documento, Mariana pousou a caneta sobre a mesa e sentiu uma onda quente subir pelo peito. Era oficial. Era real. Ela estava empregada. A responsável sorriu e entregou um crachá provisório, dizendo que o definitivo chegaria em alguns dias. Mariana o pegou com cuidado, como se fosse feito de vidro. Passou o dedo sobre as letras do seu nome e quase não acreditou que aquele objeto simples carregava um significado tão imenso. Lucas observava tudo com um sorriso orgulhoso. Ao saírem da sala, Lucas caminhou ao lado dela pelo corredor iluminado, apontando algumas salas e explicando brevemente como seria a rotina inicial. Mariana absorvia cada palavra com atenção absoluta, como quem escuta instruções de uma missão importante. Ele comentou que ela começaria oficialmente na próxima semana e que teria um treinamento especial para aprender tudo com calma. Mariana assentiu repetidamente, tentando esconder o brilho emocionado nos olhos. Era difícil não se sentir tomada por gratidão. Quando chegaram ao saguão novamente, Lucas parou diante dela e disse que acreditava no potencial dela mais do que ela mesma imaginava. Disse que a empresa precisava de pessoas como ela, e que aquele era apenas o começo de uma longa caminhada. Mariana sentiu o coração tremer, mas desta vez de um jeito bom. Agradeceu mais uma vez, sentindo que nenhuma palavra era suficiente para expressar o que estava vivendo. Lucas apenas colocou a mão no bolso e sorriu, como quem sabe que fez a coisa certa. Mariana saiu do prédio com passos lentos, como se quisesse registrar cada detalhe daquele momento. O sol da manhã iluminava a rua e o movimento começava a ganhar ritmo. Ela parou por um instante na calçada e olhou para o crachá em sua mão. Passou o dedo sobre o próprio nome novamente, tentando memorizar a sensação. Respirou fundo, sentiu o vento tocar o rosto e sorriu com toda a força que tinha. Era um novo começo, um renascimento, uma chance que ela não deixaria escapar por nada. Ao caminhar de volta para casa, sentia o corpo leve e a mente cheia de ideias e sonhos que antes pareciam impossíveis. Pensava no futuro, nas contas pagas, na vida mais tranquila, talvez até em estudar algo no futuro. Cada passo era como uma promessa silenciosa de que faria tudo valer a pena. Quando dobrou a rua da pensão, percebeu que até as paredes descascadas pareciam mais coloridas. O mundo havia mudado. Ou talvez fosse ela que finalmente mudará por dentro. A noite chegou silenciosamente na pensão, e Mariana ainda sentia o corpo leve, como se o dia tivesse deixado uma energia brilhando dentro dela. Ela fechou a porta do quarto e apoiou as costas nela, respirando fundo enquanto tentava organizar o turbilhão de sensações. O crachá provisório estava sobre a mesa torta, refletindo a luz fraca da lâmpada. Ver seu próprio nome ali parecia surreal demais, como se estivesse olhando para a vida de outra pessoa. Mariana passou os dedos sobre o plástico mais uma vez, como se fosse um amuleto recém-descoberto. Ela sentou na cama estreita e colocou o envelope amassado ao lado, o mesmo que tinha iniciado tudo. Era estranho pensar que aquele papel simples tinha conduzido seu destino tão longe em tão pouco tempo. Aquele gesto humilde de pedir emprego tinha se transformado numa virada gigantesca. Mariana abriu o envelope, tirou a carta e releu pela 10ª vez naquele dia. As palavras escritas à mão tremiam um pouco, mas carregavam uma sinceridade que agora parecia ainda mais poderosa. Era prova de que coragem nasce mesmo no aperto. Depois de dobrar a carta com cuidado, ela deixou o envelope ao lado da cama e caminhou até a pequena janela. Lá fora, o céu escuro estava pontilhado por pequenas luzes da cidade, piscando entre prédios e ruas estreitas. O vento frio passou pela fresta e tocou seu rosto, trazendo um perfume distante de comida e as vozes de pessoas conversando. Mariana apoiou as mãos no peitoril e deixou a respiração se acalmar. Pela primeira vez em meses, ela não tinha medo do amanhã. Pela primeira vez, o amanhã parecia promissor. O celular vibrou sobre a cama, fazendo Mariana se virar rapidamente. Ao pegar o aparelho, viu uma nova mensagem de Lucas. O coração dela acelerou antes mesmo de abrir o conteúdo. Lucas perguntava se ela havia chegado bem em casa e dizia que estava feliz por vê-la tão determinada. Era uma mensagem simples,
mas carregava um cuidado inesperado. Mariana sentiu uma leveza quente no peito, algo entre surpresa e gratidão. Respondeu educadamente, agradecendo por tudo e desejando uma boa noite. Depois da troca de mensagens, ela deixou o celular ao lado e se deitou na cama, olhando para o teto enquanto deixava os pensamentos fluírem. Imaginou como seria sua primeira semana na empresa, as pessoas que conheceria, a rotina nova que estava prestes a aprender. Pensou também em como sua vida poderia mudar nos próximos meses. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, era real. Ela fechou os olhos e sorriu, sentindo a ansiedade dar lugar a um descanso mais profundo. Minutos depois, levantou-se para guardar a roupa que usaria no primeiro dia de treinamento. Separou a blusa menos gasta, a calça jeans e o par de sapatos arranhados. Cada peça parecia mais digna agora, como se tivesse sido transformada pela própria esperança. Colocou tudo dobrado sobre a cadeira velha ao lado da cama, imaginando o momento em que iria vesti-las com orgulho. Era quase como preparar o uniforme escolar na véspera de um grande começo. Mariana sentiu uma pontada de nostalgia doce. Voltou a se sentar na cama e fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo. O silêncio do quarto era reconfortante, mas ainda carregava aquele eco interno de ansiedade boa. Mariana pensava em como uma simples caminhada até a padaria tinha mudado toda a sua trajetória. Pensava em como Lucas tinha aparecido exatamente no momento certo. Pensava em como a vida às vezes parecia testar o limite das pessoas apenas para surpreendê-las depois. Tudo fazia sentido agora de um jeito estranho e bonito. Ela pegou novamente o crachá provisório e o virou entre os dedos, observando cada detalhe. O nome dela estava lá, impresso com clareza, como se dissesse silenciosamente que ela pertencia àquele lugar. A foto ainda seria tirada depois, mas mesmo aquele crachá sem imagem parecia poderoso. Mariana encostou o objeto no peito e fechou os olhos, deixando a emoção escorrer pelos cantos. Era impossível não chorar, mas eram lágrimas boas, quentes, cheias de significado. Lágrimas que ela nunca tinha sentido antes. Do lado de fora, passos começaram a ecoar pelo corredor, seguidos pelo murmúrio dos moradores conversando sobre o dia. Mariana ouviu fragmentos das vozes e imaginou como teria sido contar a novidade para alguém. Mas ela não tinha família ali, não tinha muitas pessoas com quem dividir aquele triunfo. Ainda assim, sentiu um orgulho silencioso crescer dentro dela, como se cada parede da pensão estivesse testemunhando seu renascimento. Era como se o universo inteiro estivesse lhe dizendo: "Você conseguiu." Ela finalmente deitou na cama, puxando o cobertor até o peito e deixando o corpo relaxar. Os olhos começaram a pesar lentamente, vencidos pela exaustão emocional do dia. Mas antes de adormecer, Mariana repetiu para si mesma que nunca esqueceria aquele momento. Que nunca deixaria a gratidão desaparecer, não importava o quão difícil fosse o futuro. E que faria tudo valer a pena. Tudo. A respiração foi ficando mais lenta, mais tranquila, até se transformar num ritmo suave. A madrugada avançou, envolvendo a pensão em um silêncio profundo. Mariana dormia com o rosto calmo, sem o vinco de preocupação que carregava todos os dias. Era como se estivesse finalmente descansando de anos de luta silenciosa. O crachá provisório, o envelope amassado e o cartão de Lucas continuavam ali, sobre a mesa e a cadeira, como símbolos de uma vida que estava começando a mudar. E mudaria ainda mais nos dias seguintes. Muito mais. Quando a cidade voltou a respirar com os primeiros sinais do amanhecer, Mariana ainda dormia profundamente, sonhando com possibilidades que antes pareciam impossíveis. Era o início de uma nova fase, uma nova chance, um novo caminho. E ela estava pronta para caminhar por ele com toda a força que a vida tinha lhe ensinado. Não sabia exatamente o que viria a seguir, mas, pela primeira vez, não tinha medo. Tinha esperança. A luz da manhã entrou pela janela com mais força do que nos outros dias, como se soubesse que aquele não era um dia comum. Mariana despertou devagar, sentindo o corpo ainda pesado, mas a mente desperta, tomada por uma ansiedade suave e vibrante. Era o primeiro dia de treinamento na empresa, e ela sabia que dali em diante tudo começaria, de fato, a mudar. Sentou-se na cama e olhou ao redor. O crachá provisório ainda estava sobre a mesa, o envelope amassado descansava ao lado, como guardiões silenciosos de sua nova fase. Ela respirou fundo, deixando que a coragem enchesse o peito.
Levantou-se e caminhou até a pia. A água fria bateu no rosto, despertando cada sentido. No espelho rachado, viu o reflexo de alguém que estava evoluindo a olhos vistos. O rabo de cavalo simples, as olheiras leves, a blusa escolhida na noite anterior, tudo parecia compor a versão mais forte dela mesma. A mão deslizou pelo cabelo de forma automática, ajeitando alguns fios rebeldes. Era como se quisesse garantir que até sua imagem transmitiria a mudança que ela sentia por dentro. O coração batia firme. Ela estava pronta. Vestiu-se com cuidado, quase com carinho. A blusa limpa, a calça jeans desgastada e os sapatos arranhados combinavam mais com determinação do que com simplicidade. Mariana se olhou uma última vez no espelho antes de pegar a bolsa e o crachá provisório. Ao sair do quarto, respirou o cheiro familiar de café requentado no corredor da pensão. Desta vez, porém, aquele cheiro não parecia triste ou repetitivo. Parecia parte da história que ela estava escrevendo. Parecia o início de uma rotina nova, construída por mérito e resistência. Na rua, o sol já surgia tímido entre os prédios, iluminando o caminho enquanto ela caminhava rumo ao ponto de ônibus. Belo Horizonte parecia diferente quando vista com esperança. Mariana reparava em cada detalhe: o vendedor abrindo o carrinho de pastel, a mãe arrumando a mochila do filho, o porteiro varrendo a calçada. Era como se cada peça da cidade estivesse se movendo ao mesmo tempo que sua vida avançava. Um sentimento de pertencimento tomou conta dela. Pela primeira vez, parecia que ela fazia parte daquela rotina urbana, e não apenas observava de fora. O prédio da empresa apareceu ao longe, imponente e translúcido sob a luz da manhã. O coração de Mariana acelerou, mas sua postura permaneceu firme. Entrou pela porta automática e foi recebida por um ambiente que já começava a lhe parecer familiar. A recepcionista sorriu, desejando bom dia como se já a considerasse parte da equipe. Mariana devolveu o sorriso e caminhou com passos cuidadosos até o elevador. Segurava sua bolsa com força, como se carregasse a própria coragem ali dentro. No fundo, carregava mesmo. Ao chegar no segundo andar, encontrou Lucas em frente à sala de treinamento. Ele acenou com a cabeça quando a viu e deu aquele sorriso tranquilo que sempre parecia acalmar qualquer tempestade. Perguntou se ela estava pronta para começar, e Mariana respondeu que sim, mesmo sentindo o estômago apertar de nervoso. Lucas explicou rapidamente como funcionaria o treinamento. Uma semana de acompanhamento, exercícios simples e uma série de orientações para que ela aprendesse o ritmo da empresa. Tudo pensado para deixá-la segura, sem sobrecarga. Dentro da sala, outras 3 pessoas também começariam naquela semana. Mariana cumprimentou cada uma com timidez, mas percebeu que todos estavam nervosos de alguma forma. Isso a confortou. Lucas iniciou a apresentação do setor, mostrando os equipamentos, o sistema interno e a rotina básica. Ele falava com clareza, explicando passo a passo, sempre com atenção redobrada quando se dirigia a ela, como se soubesse exatamente quando Mariana precisava de mais calma ou mais incentivo. Aquilo a fortalecia de um jeito silencioso. Durante as primeiras tarefas de prática, Mariana sentiu as mãos trêmulas no início. O computador parecia mais complexo do que imaginara. Abas, planilhas, cadastros, e-mails internos. Mas Lucas se aproximou, colocou uma folha com orientações ao lado dela e a guiou com paciência. Cada instrução parecia acender uma luz nova na mente dela, como se peças de um quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando. Mariana se surpreendeu consigo mesma quando conseguiu completar a primeira atividade sem ajuda. O sorriso que escapou foi espontâneo. Com o passar das horas, a ansiedade foi dando lugar à concentração. Mariana aprendia rápido. Era como se todos aqueles anos vivendo entre dificuldades tivessem moldado uma capacidade natural de adaptação. Lucas notava isso de longe, observando o modo como ela prestava atenção em tudo. Ele elogiou sua dedicação em um momento específico, e essa frase ficou ecoando na mente dela por vários minutos, aquecendo o peito como um elogio raro que finalmente encontrou o destino certo. Era o tipo de reconhecimento que ela nunca tinha recebido antes. Na hora do almoço, Mariana sentou com os outros novatos no refeitório da empresa. A comida simples parecia mais saborosa do que qualquer outra refeição dos últimos meses. Enquanto ouvia as conversas tímidas ao redor, sentiu uma sensação de pertencimento tomando forma. Aquele era o início de algo grande, algo sólido, algo que ela podia chamar de futuro. A cada garfada,
ela repetia mentalmente uma promessa: faria tudo valer a pena. Cada esforço, cada noite de insegurança, cada lágrima do passado. À tarde, o treinamento continuou com mais detalhes sobre o setor administrativo, e Mariana absorveu tudo com a intensidade de quem sabe que essa oportunidade é única. Mais uma vez, Lucas acompanhava de perto, orientando e respondendo dúvidas com calma. Quando o expediente chegou ao fim, ele chamou o grupo e parabenizou todos pelo desempenho. Ao se despedir de Mariana, disse que tinha orgulho da evolução dela naquele único dia, e que ela iria muito longe se continuasse assim. Essas palavras ficaram gravadas como marca de fogo dentro dela. No caminho de volta para casa, Mariana sentia o corpo cansado, mas a alma completamente desperta. Cada passo carregava uma certeza nova. Ela estava mudando. A vida, pela primeira vez, estava respondendo ao seu esforço. Ao chegar na pensão, ela fechou a porta do quarto e encostou a testa na madeira, sorrindo sozinha. O crachá provisório, colocado sobre a mesa, parecia brilhar ainda mais sob a luz fraca. Ela se sentou na cama, abraçou as próprias pernas e deixou a alegria tomar conta sem pressa. Quando finalmente se deitou, sentiu o corpo afundar no colchão simples com uma leveza quase mágica. O dia tinha sido longo, cheio, intenso, mas, acima de tudo, transformador. A cada respiração, sentia um futuro inteiro se abrindo diante dos seus olhos. E mesmo sem saber exatamente o que viria, tinha certeza absoluta de uma coisa: estava no caminho certo. Pela primeira vez na vida, o amanhã não assustava. O amanhã chamava. Os dias seguintes ao treinamento passaram como um filme acelerado, mas Mariana lembraria de cada detalhe como se fossem fotografias nítidas na memória. Ela aprendeu a acessar sistemas que nunca tinha visto na vida, a organizar planilhas, responder e-mails internos e acompanhar processos que antes pareciam coisa de outro mundo. No começo, cada tarefa parecia um pequeno desafio, mas, aos poucos, seus dedos começaram a se mover com mais confiança pelo teclado. O medo deu lugar ao foco, e o foco foi se transformando em domínio. Cada vez que terminava uma atividade sozinha, sentia o coração vibrar como se tivesse vencido uma batalha silenciosa. O setor administrativo era cheio de gente diferente, histórias diferentes, ritmos diferentes. Mariana observava tudo com curiosidade, tentando entender como cada peça daquela engrenagem se encaixava. Havia colegas mais reservados, outros mais engraçados, alguns que pareciam viver correndo contra o relógio. Com o tempo, ela começou a se aproximar de alguns, principalmente de Ana, uma menina um pouco mais nova que ela, sempre com uma caneca de café na mão e um sorriso pronto para qualquer conversa. Entre uma tarefa e outra, elas trocavam confidências rápidas sobre ônibus lotados, contas apertadas e sonhos guardados na gaveta. Era bom não se sentir mais tão sozinha. Lucas acompanhava tudo de longe, mas sempre parecia saber exatamente quando Mariana estava enfrentando algo novo. Quando a via franzindo a testa diante de uma planilha mais complicada, se aproximava com calma e explicava com paciência, sem fazer cara de julgamento. Quando ela acertava algo difícil, ele fazia questão de elogiar na frente dos outros, como se quisesse que o mundo inteiro visse o esforço dela. Isso fazia um peso sair dos ombros de Mariana. Ela não estava mais lutando invisível. Alguém via, alguém reconhecia, alguém acreditava de verdade. Com as primeiras semanas de salário, a vida começou a ganhar outras cores. Mariana conseguiu pagar as contas atrasadas que a assombravam há meses. Conseguiu comprar comida sem precisar fazer malabarismo com moedas. Um dia, comprou um sabonete com um cheiro diferente só porque tinha vontade de se dar aquele pequeno luxo. Em outro, levou um pacote de biscoito recheado para o lanche do trabalho e quase chorou ao abrir, lembrando que fazia anos que não comprava nada sem necessidade. Cada pequeno gesto parecia uma vitória íntima contra a escassez que sempre a cercou. Num fim de tarde, enquanto organizava documentos no setor, Lucas se aproximou com uma pasta em mãos e um olhar sério, mas suave. Ele perguntou se podia falar com ela na sala de reuniões rápida e discretamente. O coração de Mariana disparou, temendo ter feito algo errado. Assim que entraram, ele fechou a porta com cuidado e a convidou a se sentar. Explicou que, depois de algumas semanas observando o desempenho dela, a empresa tinha decidido investir um pouco mais no futuro de alguns funcionários, e o nome dela estava na lista. Mariana arqueou as sobrancelhas, sem entender o que aquilo queria dizer.
Lucas colocou uma folha sobre a mesa e explicou que a empresa tinha uma parceria com uma instituição de ensino, oferecendo bolsas de estudo parciais para cursos técnicos e administrativos. Disse que, pelo comprometimento dela, queriam oferecer uma bolsa quase integral para um curso de gestão administrativa. Seria à noite, depois do expediente, com duração de alguns meses. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o mundo girar devagar. Já tinha lutado tanto só para conseguir um emprego, e agora estavam oferecendo algo a mais, algo que ela nem tinha coragem de pedir: estudo, conhecimento, futuro a longo prazo. Os medos vieram primeiro. E se não desse conta de trabalhar e estudar? E se fosse difícil demais? E se descobrissem que ela não era tão inteligente assim? Os pensamentos se atropelaram dentro da cabeça dela, mas, ao olhar para Lucas, encontrou um olhar firme e confiante. Ele disse que não indicaria alguém em quem não acreditasse. Lembrou que tudo que ela já tinha feito ali era prova de que tinha capacidade de evoluir ainda mais. Mariana respirou fundo, sentindo as mãos suarem frias, e respondeu que aceitava. A voz saiu trêmula, mas decidida. Era como assinar um novo tipo de carta, dessa vez com o próprio destino. As semanas seguintes foram mais puxadas do que qualquer coisa que Mariana já tinha vivido. Ela passava o dia inteiro na empresa, concentrada em tarefas e aprendizados, e à noite ia direto para a instituição de ensino, onde mergulhava em apostilas, exercícios e quadros brancos cheios de termos que jamais tinha visto. Chegava em casa cansada, muitas vezes com vontade apenas de desabar na cama, mas encontrava forças para revisitar as anotações antes de dormir. Havia dias em que o corpo pedia descanso, mas o coração lembrava de onde ela veio, e para onde queria ir. Na pensão, o quarto simples continuava sendo seu refúgio, mas, aos poucos, começou a parecer pequeno demais para a nova fase. Certo dia, enquanto voltava da aula noturna, percebeu um anúncio de aluguel colado num portão. Kitnet pequena, preço acessível, não muito longe da empresa. Pegou o número anotado à mão e levou o papel dobrado no bolso até chegar em casa. Passou a noite encarando o anúncio como se fosse um convite da vida. Quando finalmente criou coragem, ligou para o número e marcou uma visita. Ao entrar na Kitnet pela primeira vez, sentiu algo diferente. Aquele espaço, ainda vazio, parecia dizer o nome dela. Com a ajuda de algumas economias e um pouco de negociação, Mariana conseguiu se mudar alguns dias depois. Não levou muita coisa: algumas roupas, poucos utensílios, o envelope amassado, o crachá provisório e os cadernos do curso. O quarto novo tinha cheiro de tinta recente, barulho de trânsito ao longe e uma janela que deixava a luz entrar de verdade. Ao deitar na cama, ainda estranha, ainda dura, ela sentiu como se tivesse mudado de mundo. A pensão tinha sido abrigo de sobrevivência. A Kitnet era símbolo de recomeço. A vida, mais uma vez, dava um passo adiante. Um sábado, depois de algumas semanas de curso, Mariana recebeu uma mensagem de Ana perguntando se podia passar na casa nova para levar um bolo que tinha sobrado de uma festa em família. Ela riu sozinha, achando engraçado aquele tipo de convite, como se fosse algo que sempre tivesse feito parte da rotina de outras pessoas, mas nunca da dela. Aceitou. Ana apareceu com o bolo numa marmita improvisada, elogiou a janela, brincou com o tamanho do espaço e disse que aquele lugar tinha cara de começo bom. As duas comeram conversando sobre a vida, o trabalho, os sonhos. Pela primeira vez, Mariana sentiu que tinha não só colegas, mas laços nascendo. Algum tempo depois, foi Lucas quem mandou mensagem perguntando se podia passar na região para entregar alguns documentos que precisava que ela assinasse para a bolsa de estudos. Ela estranhou, mas concordou. Ele chegou no início da noite, com a camisa arregaçada e o cansaço discreto de quem também carregava responsabilidades. Ao entrar na Kitnet, olhou ao redor com respeito, sem fazer comentários invasivos, apenas sorrindo com sinceridade. Disse que o lugar combinava com ela, simples, mas cheio de potencial. Mariana riu, meio sem graça, e ofereceu um café coado na hora. Entre um gole e outro, conversaram menos sobre trabalho e mais sobre vida. Lucas contou que também já tinha passado por fases difíceis, que já tinha dividido o quarto com estranhos, que já duvidou de si mesmo inúmeras vezes. Disse que, quando viu aquela carta amassada na mão dela, lá na porta da padaria, algo tocou de um jeito diferente. Não era pena, não era caridade, era reconhecimento. Ele sabia como era estar do lado de fora,
batendo em portas sem saber se alguém abriria. Foi ali que tomou a decisão de não apenas ler aquela carta, mas de abrir uma porta junto com ela. Essa conversa ficou marcada em Mariana como uma espécie de segunda virada. Não era só sobre emprego, nem só sobre estudo. Era sobre ser vista como alguém que merecia chances, não esmolas. Ela agradeceu com a voz embargada, dizendo que nunca teria coragem de sonhar tão alto sozinha. Lucas respondeu que o mérito era todo dela, ele só tinha apontado um caminho, mas quem tinha escolhido caminhar, mesmo cansada, mesmo com medo, tinha sido ela. Ao fechar a porta depois que ele foi embora, Mariana encostou a testa na madeira e deixou algumas lágrimas escorrerem. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de pertencimento. Os meses avançaram, e o curso começou a mostrar resultados práticos. Mariana estava mais rápida nas tarefas, mais segura nas decisões, mais atenta aos detalhes que antes passariam despercebidos. Começou a sugerir pequenas melhorias nos processos do setor, coisas simples como formas de organizar arquivos ou modelos de planilha que facilitavam a rotina. No início, achou que ninguém daria atenção, mas, quando viu uma dessas ideias sendo adotada por toda a equipe, sentiu o peito inflar de orgulho. Era como deixar uma assinatura invisível no lugar que agora também era seu. Um dia, durante uma reunião interna, o gerente do setor chamou a atenção para um novo projeto que exigiria alguém para auxiliar na organização de dados e comunicação entre equipes. Ele comentou que precisava de alguém comprometido, responsável e com vontade de aprender. Alguns olhares se cruzaram na sala, mas o do gerente parou diretamente em Mariana. Ele a convidou, ali mesmo, para assumir essa nova responsabilidade como parte de seu desenvolvimento dentro da empresa. Mariana sentiu as mãos suarem, o coração acelerar, mas aceitou, sabendo que aquele convite era mais uma porta se abrindo. O projeto deu trabalho. Havia prazos, planilhas enormes, reuniões com gente que ela nunca tinha visto antes. Em alguns momentos, Mariana se sentiu pequena no mar de pessoas experientes, mas, toda vez que a insegurança ameaçava dominá-la, ela lembrava do envelope amassado, do primeiro café no canto da padaria, do espelho rachado, da pensão apertada. Não estava mais naquele lugar, nem por dentro, nem por fora. Estava em movimento. E, aos poucos, o projeto começou a dar certo. Dados organizados, relatórios entregues, elogios surgindo aqui e ali como pequenas faíscas de reconhecimento. Quando o projeto foi concluído, o gerente chamou Mariana em particular e a parabenizou pela organização impecável. Disse que aquilo não passaria despercebido pela diretoria. De fato, não passou. Semanas depois, numa reunião geral, o nome dela foi citado como exemplo de evolução dentro da empresa. Alguém que entrou pela porta de uma vaga simples, abraçou a chance e se transformou em referência. Enquanto ouvia, sentada discretamente numa fileira do meio, Mariana sentia o rosto queimar de emoção. Olhou de canto de olho para Lucas, que apenas sorriu, como quem sabia que aquele momento chegaria. Naquela mesma noite, em casa, Mariana abriu a gaveta onde guardava o envelope amassado, a carta dobrada e o primeiro crachá provisório. Espalhou tudo sobre a mesa da kitchen, agora decorada com um vasinho barato de flor artificial e um pano de prato colorido. Ficou alguns minutos olhando para aqueles objetos como se fossem relíquias de outra vida. Pegou uma folha em branco e, pela primeira vez desde aquela primeira carta, escreveu de novo. Mas, dessa vez, não era um pedido. Era uma carta para ela mesma, para Mariana de antes, dizendo que valia a pena continuar, mesmo quando a realidade insistia em dizer o contrário. Ela escreveu sobre medo, sobre coragem, sobre cansaço. Escreveu sobre o dia em que quase voltou para casa sem entregar nada, sobre o momento em que deixou alguém ler aquilo que tinha saído do fundo da alma. Escreveu sobre a empresa, sobre o curso, sobre as noites de sono pesado e as manhãs de esperança renovada. Quando terminou, dobrou o papel com cuidado e o colocou junto dos outros. Aquela nova carta não precisava ser entregue a ninguém. Só precisava existir. Era prova de que a mulher que um dia andou pelas ruas com o envelope amassado agora tinha muito mais do que um emprego. Tinha história. O tempo continuou passando, como sempre faz, mas a vida de Mariana não era mais empurrada pelo vento. Agora, ela tinha mãos firmes no próprio leme. Pagou todas as dívidas. Conseguiu comprar móveis simples para a kitchen. Começou a guardar um dinheiro pequeno todo mês, sonhando com cursos maiores, talvez até uma faculdade um dia.
Ainda pegava ônibus lotado, ainda sentia cansaço, ainda tinha dias difíceis. Mas tudo isso agora vinha acompanhado de direção, e não mais de desespero. Ela não era mais apenas alguém tentando sobreviver. Era alguém construindo. Certa noite, sentada à mesa com uma xícara de café quente, Mariana encarou o envelope amassado mais uma vez e deixou um sorriso crescer devagar. Pensou em quantas pessoas deviam estar, naquele exato instante, segurando seus próprios envelopes amassados, não de papel, mas de sonhos adiados, medos engolidos, pedidos nunca escritos. Pensou em como um gesto simples, quase tímido, tinha mudado tudo para ela. E entendeu, de uma vez por todas, o que significava muito mais que isso que a vida tinha trazido junto com o emprego: dignidade, pertencimento, conhecimento, afeto. Ela então pegou o celular, abriu o app de vídeos que acompanhava todas as noites e respirou fundo antes de falar com a câmera pela primeira vez, contando um pouco da própria história em voz calma, sem revelar nomes, mas revelando emoções. No fundo, sabia que outras pessoas precisavam ouvir que cartas simples também podem abrir portas gigantes. Sabia que, em algum lugar, alguém estava exatamente onde ela esteve um dia. E, com a mesma sinceridade com que escreveu aquela primeira carta, terminou dizendo que coragem é o primeiro envelope que a gente precisa enviar. E se você sentiu que a história da Mariana podia ser a sua, ou a de alguém que você conhece, se inscreve agora no canal e conta nos comentários de qual cidade você está falando. Porque, assim como ela, talvez você só esteja a uma decisão de distância de ver a sua vida mudar de um jeito que hoje nem teria coragem de escrever numa carta.